O Galo venceu o Flamengo no Maracanã e olha, nos bastidores o erro do Léo Pereira tá dando o que falar, hein? O jogo pode mudar tudo. O Flamengo contratou 4, 5 jogadores extraordinários. Já jogou 2, jogaram hoje. Uma pena, podia ser uma estreia com gol e o gol de empate. Displicência do Léo Pereira no jogo de hoje do Flamengo. Você vai ver o que disse o Samuel Lino depois da sua estreia, as falas dos treinadores, o pilhado desabafando e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. A mulher que é ajudante e para toda a família, né? Então, espero que seja um abraço ao coração e que ele possa sair para frente, né, com essa perda, e com certeza o irmão dele vai estar orgulhoso. Você tem sido um jogador muito importante para o Atlético na temporada. O time sente falta quando você não joga. Você sofreu com algumas lesões musculares. Queria que você falasse o que esse gol hoje representa para você e pensando até em termos de classificação, assim como fica o Atlético. Sim, foi difícil porque primeiro foram 2 meses, né? Era a minha primeira lesão muscular em 8 anos de carreira profissional. Então fiquei triste, mas nada, a resiliência, né? Acordar todo dia sabendo que você tem um objetivo, faz que as coisas sejam mais leves, que você tem uma família por trás, tem os companheiros também que apoiam tudo dia a dia, a diretoria, o corpo técnico. Então nada, esse gol significa muito. Dedico esse gol para minha esposa que está lá em Belo Horizonte, para minha família que está em Tucumã, na Argentina, com certeza tirando para cima e apoiando o Galo. Eu me senti muito bem. Ali no começo ainda estava um pouco confuso, é muito novo o Brasil, o campeonato aqui, eu nunca joguei no Brasil profissionalmente. E depois eu fui me adaptando, fui melhorando ali. E eu estou me sentindo bem fisicamente. Hoje a gente não pôde sair com a vitória, mas esse resultado de 1-0 não vai mudar nossa mentalidade de ir fora e buscar a classificação. Uma pena o gol impedido? Uma pena, podia ser uma estreia com gol e o gol de empate, que podia impedir a derrota, mas hoje não pode ser. No próximo, quem sabe, trabalhar para isso. Isso é lá dentro do campo, lá dentro acontece de tudo. O cara está de cabeça quente, o cara está com o sangue fervendo, e aí ele escuta uma coisa e fala outra e xinga. Mas isso aí, com o tempo, ele vai acalmando, vai amadurecendo. Isso aí é normal. A gente não pode levar tudo a ferro e fogo. Lá dentro do campo é um outro mundo, né? E a gente tem que saber diferenciar o que acontece lá do que acontece aqui fora. O jogo pode mudar tudo. O Flamengo contratou 4, 5 jogadores extraordinários. Já jogou 2, jogaram hoje 3, né? E tem mais por estrear. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, ser cauteloso. Mas o futebol ele é fásico, né? Você não tem no campeonato do mundo, alguns times, algumas exceções, os times começam e terminam no mesmo nível, né? Sempre tem uma baixada, uma queda de produção, e geralmente os times que saem melhor são aqueles que administram o menor tempo dessa baixada que dá. Todo mundo tem altos e baixos. A gente estava vivendo baixo, mas é uma sequência duríssima para nós, são jogos duríssimos. 2 Flamengo aqui, Palmeiras fora, Bucaramanga fora, Bahia fora. É uma dificuldade enorme, né? O jogo pode mudar tudo. O Flamengo contratou 4, 5 jogadores extraordinários. Já jogou 2, jogaram hoje 3, né? E tem mais por estrear. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, ser cauteloso, mas o futebol ele é fásico, né? Você não tem no campeonato do mundo, alguns times, algumas exceções, os times começam e terminam no mesmo nível, né? Sempre tem uma baixada, uma queda de produção, e geralmente os times que saem melhor são aqueles que administram o menor tempo dessa baixada que dá. Todo mundo tem altos e baixos. A gente estava vivendo baixo, mas é uma sequência duríssima para nós, são jogos duríssimos. 2 Flamengo aqui, Palmeiras fora, Bucaramanga fora, Bahia fora. É uma dificuldade enorme, né? Essa nossa saída de bola, ela nos deu tanto sucesso até agora. A gente saiu jogando de várias formas diferentes, contra várias pressões diferentes.
E hoje aconteceu o primeiro erro, talvez, de saída de bola, que tenha acontecido o gol, na qual eu peço para os meus jogadores fazer isso, eu peço para eles saírem jogando e eu sei do risco que existe. E algum dia iria acontecer. Foi hoje, infelizmente. Então, a única coisa que eu quero é que eles não parem de tentar de sair jogando, porque eu acredito que no futebol dessa forma, essa é a minha ideia, e eles assumiram e entenderam bem o que eu quero e o que eu espero, né? Nessa saída da pressão, eu acredito que foi um passe onde o Léo não contava com que tinha um jogador esperando, não sei se era o Coelho, né, que antecipou, e um passe atravessado na frente da área, e acabou que perdemos a bola e tomamos o gol. Mas, como eu falei, responsabilidade minha, porque é uma saída de bola que eu treino e eu peço para eles fazerem, e às vezes o risco está aí. Jogando bola, né? Tanto ele quanto o Gonçalves ali são moleques muito bons de futebol, né? E que às vezes acaba, né, deixando levar isso mesmo pra cabeça. Eu fui ali porque ele começou a falar com o Everson e já tinha, né, escutado da história do último jogo também. Foi quando eu cheguei pra ele, eu falei, aqui não vai arrumar nada não e tal, e enfim. Eu já vim pro jogo sabendo da resenha do último jogo e só tava esperando ali ele entrar. Mas enfim, foi um jogo muito bom, com a proposta que a gente veio para cá, conseguimos fazer, tanto que no primeiro tempo a gente já tinha mais chances de gols. No segundo tempo é lógico que em momentos do jogo você tem que defender, saber defender, ainda mais fora de casa, contra o time que a gente está jogando também, todo mundo sabe como é. E tem mais 90 minutos, mas a gente veio com o foco e o propósito de levar um resultado bom para casa, né? E não foi diferente, graças a Deus, a gente conseguiu fazer o nosso jogo, conseguimos fazer um gol e vamos jogar em casa agora com nossa gente, na nossa casa. Então acho que a gente tem tudo aí para, se Deus quiser, com a classificação. Bom, nossa confiança é muito grande na nossa maneira de jogar. Foram poucas derrotas até aqui, jogando dessa maneira. Poucos erros assim, como foi o de hoje, e que fazem parte do futebol, acontecem muito pouco, ainda mais com a qualidade da nossa saída de bola e da maneira que a gente faz. Mas lógico que existe um risco, e o Felipe sabe desse risco, mas ele nos dá muita confiança para isso, para arriscar, para tentar sair jogando na maioria das vezes. Não podemos mudar a maneira de jogar por causa disso, foi o que nos trouxe até aqui, foi o que nos fez conquistar tantas vitórias aí nesses últimos meses e que provavelmente vai nos fazer conquistar títulos dessa maneira. Então a gente tem muita confiança no que o Felipe sempre fala, no que o Felipe passa para nós, na confiança que ele nos dá, independente do erro, independente do acerto ou do erro, é fazer o que o time pede, o que a maneira de jogar a nossa pede. A soberba precede o fracasso. O ditado é antigo, mas serve para displicência do Léo Pereira no jogo de hoje do Flamengo. É um baita zagueiro? É. Mas a displicência do Léo Pereira no lance do gol do Atlético Mineiro, ela é inaceitável. Flamengo poupou alguns jogadores titulares, mas tem que entrar no campo jogando muito sério representando o Flamengo. É Copa do Brasil, é duelo contra um grande rival, para dar um passezinho daquele dentro da área. Aquilo ali é ridículo, não me interessa se já tem história ou não no Flamengo, se é um baita zagueiro, foi displicente e mereceu levar o gol pela palhaçada que fez dentro da área. E outra coisa, para deixar bem claro, entraram jogadores no Flamengo que não são titulares, mas é um elenco galáctico, certo? Por que sempre quando entra com um time misto, o Flamengo não joga nada? O Flamengo não entrega. Se é para ter um elenco caro, é porque quando você substitui os jogadores titulares, os reservas têm que entregar a altura. E nunca o time misto do Flamengo, reserva do Flamengo, joga bem. É sempre a draga que foi hoje. Os reservas, em vez de correr, de dar tudo para tentar um espaço no time, sempre é um time apático, sempre é um time errando passe adoidado, não criou nada. O Flamengo mereceu perder no Maracanã pela apatia, pelo futebol ruim do time misto e pela displicência do Léo Pereira. Simples assim. Tem que jogar com o time misto? Tem. Tem que focar no Brasileirão e na Libertadores? Tem.
mas tem que sempre honrar muito a camisa do Flamengo. E não displicência, apatia, como aconteceu hoje no Maracanã. Mas e você, torcedor? Achou um absurdo a falha do Léo Pereira? Comenta aí se você acha que o Flamengo vai virar esse jogo e se classificar.